O objetivo é plotar as coordenadas de um... O objetivo é plotar as coordenadas de um NOTAM, né? De um polígono que tem em um NOTAM, por exemplo, temporário como esse aqui, dentro do QGIS. Então eu tenho que abrir um arquivo, por exemplo, de Notepad, né? Notepad++ ou Notepad, e ter as coordenadas nesse formato, grau, minuto e segundo separado por um espaço, né? Então, por exemplo, se eu copiar e colar as coordenadas que tem no NOTAM, escrever lá ponto, né, latitude, ponto e vírgula, longitude. Então isso aí seriam meus campos, né? As minhas colunas, né? Onde veria o ponto, latitude e longitude, separado por ponto e vírgula. Aí se eu for no texto lá que tem no NOTAM, coloquei lá ponto 1. Copiei do ponto 1 latitude e longitude e colo aqui, vai ficar tudo junto, né? Eu tenho que separar um grau, minuto e segundo com espaço e depois do sul, né, ou norte que fosse, ponto e vírgula. Aí pego as primeiras duas casas, as três casas de longitude, grau, minuto e segundo e separo um espaço. Então aquilo que estava tudo junto eu deixei um espaço entre eles, entre grau, minuto e segundo, e fiz o mesmo para os outros pontos que já existem. Os pontos 3, 4 e ponto 5. São 6 coordenadas que tem lá, mas na verdade são 5 pontos, porque a última é a repetição da primeira coordenada. Então não precisa colocar aquilo lá. Essas coordenadas aí, de cada um dos pontos, que eu vou deletar isso aí, que era só para mostrar como foi feito. Esse arquivo chamado novo2.csv, né? Na hora que for salvar, eu salvo como .csv. Escrevo, sei lá, novo 3, novo 5, ou o nome do arquivo .csv. Porque esse arquivo que eu vou puxar no QGIS. Então o QGIS aqui tem uma tela, tem algumas coisas que eu já fiz, mas até, inclusive esse polígono já foi plotado. Então estou desligando ele e desligar a camada do mapa de base, que é default, né? Vem nele. Então, uma tela em branco, eu vou carregar o arquivo de pontos que eu fiz, que é um vetor, né? Mas eu vou usar a parte de camadas, né? Então, apesar de ser um vetor, não é no vetor que eu vou encontrar aqui a maneira de importar aqueles pontos, é na parte de camada. Aqui é adicionar a camada. Dentro de adicionar a camada, tem uma adicionar camada de texto delimitado, que é separado por vírgula, né? Ponto e vírgula ou vírgula. Então, quando eu clico nessa camada, vem essa tela aqui, que acho que é o mais importante para poder trazer. O default dela é isso. Eu tenho que apontar onde está o arquivo. Então, no meu caso, está numa pasta chamada polígonos. Aqui, ó, novo 2, que a gente acabou de fazer lá, .csv, tá vendo? E abrir. Quando ele abre, ele por default já põe tabulação, ponto e vírgula, e latitude e longitude, se já não tiver ligado, vai esperando para o campo X longitude e para o campo Y latitude ali, na parte de definição da geometria, né? E ligado ali o coordenadas GMS, né? Grau, minuto e segundo. Então o texto já apareceu para mim, eu dou adicionar e fecho. Então os pontos já foram importados. Como estão espalhados assim numa área ali, eu posso colocar um mapa de fundo, ter mais ou menos uma noção se está na região certa, né? E botar o rótulo para identificar quem que é cada ponto, né? Então, clicando com o botão direito lá em propriedades, eu vou selecionar na parte de rótulo, onde está sem rótulo, eu vou dizer que eu quero rótulo individual. E eu quero que o valor seja o ponto, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, aquela coluna que tem o nome dos pontos. E adicionar. E dar OK. Então agora já vê que já tem os números aqui, o 1, o 2, 3, o 4 e o 5. Os 5 pontos que estavam lá já foram adicionados aqui no mapa.
Agora, para formar um polígono, eu tenho que unir esses pontos, né? Posso ajustar para a camada aqui, todos eles, mas eu tenho que unir esses pontos. Aí como que eu faço isso aí? Como é que eu crio um polígono? Então tem um ícone no QGIS que você escolhe e você liga esse, parece um ímãzinho, estava ligado, desliga ou liga esse ímã, que é um complemento, porque quando você for criar o polígono, que é esse ícone aqui, parece um chip aqui, ele abre uma tela que pergunta o que você está querendo criar, por exemplo, sei lá, um polígono. Então eu dou um nome para ele, pode ser área, polígono, o nome que eu quiser. E vou escolher o tipo de geometria que ele é. Ele é um polígono, né? E dá OK. Quando eu der OK aqui, eu tenho que ir na mesma linha lá e clicar na figurinha que parece um polígono ali. Quando eu clico ali, habilita essa cruz aí. É assim que eu vou ligar o ponto 1 com o 2. Tá? Clico com o botão esquerdo 1 no 2, do 2 para o 3. Então ele automaticamente já pega o próximo ponto. Ele já sinaliza o 4, o 5 e agora clico com o botão direito e ele fecha o polígono para mim. Pronto, já tenho o polígono. Só que veja que aqui no 1 para o 2, a ordem foi estranha. Quando criaram o Notan, o 1 deveria ser do 2 para o 1, né? Se eu fizer a mesma coisa no Extraer, que o pessoal está acostumado a usar, que já sabe como criar um polígono, que é você copiar e colar aquele texto das coordenadas aqui, que você pode selecionar os 6 pontos, mas como o último é igual ao primeiro, normalmente em vez de você copiar, você vai copiar do primeiro até o 5º ponto, né? Que o último repete. Aqui, ó, os 5 pontos que formam o polígono. Copio e vou no Extraer. Só para mostrar a comparação de um com o outro. Então no Extraer, o polígono está lá, plotado. Certo? Se eu der o zoom, no máximo zoom que tiver, eu vou ver que tem uma pontinha ali. Ele não está perfeito, tá vendo? Deu o mesmo problema que a gente viu lá no QGIS. Porque a ordem não foi colocada a ordem certa. Então se eu voltar no QGIS, que eu consigo dar um zoom bem maior e ver o que acontece, eu consigo ver que o certo seria do 2 para o 1, para o 3, para o 4 e para o 5. Então eu vou criar de novo um outro polígono, né? Que aliás até já criei lá um polígono, ali os pontos que eu tinha feito, e o polígono primário que tem aquele desenho ruim ali, deveria ser do 2 para o 1 e não do 1 para o 2. Então agora eu criei um polígono ligando 2 com 1, com o 3, ali ó, 2 com 1, com o 3, com o 4, com o 5 e fechando de volta lá embaixo. Aí você tem a área perfeita, sem ter problema. E essa área aí, eu vou precisar o que dela? Se eu comparar com aquela que dá problema, você vai ver que tem diferença pequena entre elas. Agora, se eu botar as áreas restritas que estão em banco de dados, que é automático, que descarrega isso igual no GeoS Web, não tem perigosa nem proibida, mas tem essa restrita aqui. E a restrita, na verdade, ela é invadida pela área. Ela só não teria problema, só não vai ter problema, porque se eu colocar a informação sobre a área restrita, quiser saber nessa área restrita quais são as informações desse espaço aéreo, eu clico no izinho e clico em cima da área restrita. Quando eu clico em cima da área restrita, ele vai mostrar para mim os dados. Aqui tinha um formulário, mas não vai funcionar, é mais fácil direto com a informação mesmo. Clico nele, no lado direito aqui, tem a informação falando que área é Santa Cruz do Sul, ASBR 500, e aqui os FLs, o mínimo e o máximo. Então 240, né? Os níveis são bem mais altos do que tem o do Notan. O FL do Notan é bem mais baixo. Então mesmo esse conflito de área, uma sobrepondo a outra, acredito não criaria problema. Então, para o Notan ainda,
você tem como a possibilidade de você, dentro desse polígono, você criar o centro. Então, como você vai criar o centro do polígono? Você seleciona o polígono que tem e vai na ferramenta de geometria e vê centroide. Quando você clica em centroide, você vai, ele vai olhar essa figura do polígono que te interessa e vai criar um centroide. Aqui tinha um que eu tinha criado, mas ele ficou temporário ali, que ele não foi, é mais fácil fazer de novo. Apagar essa camada, vai lá no vetor, no geometria, centroide. Aí em qual camada que eu preciso fazer o centroide? É no polígono 1 ou polígono 2, por exemplo, polígono 2, que é o que interessa. Executa, ele vai lá, cria o ponto no meio do polígono. Agora eu preciso botar um raio aqui. O raio, por exemplo, se eu usar ele que está previsto lá, se eu colocar, vou colocar, por exemplo, primeiro 20 milhas. Eu pego essa figura aqui, isso aqui é um plugin que tem lá para você criar uma área circular. Uma área, né? Então, em cima do centroide que eu acabei de fazer. Selecionar centroide lá, que é o ponto central do polígono. Já olhou lá também. Deixa eu voltar ali e colocar centroide. Aqui seriam as camadas, você pode botar Nautic Miles, mas a camada de definição é aqui centroide lá em cima. Então no centroide que eu vou fazer 20 milhas. Um polígono, um círculo, né, de 20 milhas. Só para mostrar que funciona. Então ele fez uma figura toda chapada ali. Eu vou lá e vou mudar a simbologia. Clico com o botão direito em cima da camada que foi recém-criada do círculo. E a simbologia dele eu mostro só um arco. Por exemplo, esse arco aqui, vazado. E mando aproximar para essa camada que foi recém-criada. Pronto. Isso aqui tem 20 milhas em relação a esse centro. Isso aqui são 20 milhas em relação ao centro. Só que o Notan fala em 15. Então eu vou criar um outro com 15. Eu pego de novo o mesmo centroide, que é aquele ponto do centro, e vou aplicar a figura ao centroide, só que agora com 15 milhas em vez de 20. Boto 15 milhas e milhas náuticas aqui. Nautic Miles. Executo. Do mesmo jeito eu posso mudar a simbologia disso. Deixar só, em vez de se ver de chapado aí, propriedades dele. E procuro uma que seja só o contorno, por exemplo, em azul. Então 15 milhas é o azul, 20 milhas é o vermelho. Então 15 milhas até sobrou para cobrir a figura. E deleto o de 20 lá que não preciso. Poderia ter criado o direto de 15 aqui, é o que eu não li direito no Notan, lá são 15 milhas só. Náuticas. E aí você tem pronto o serviço. Fim.